Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Aquele da qual a palavra diz que geração nasce e geração morre, em Eclesiastes, no capítulo 1, nos diz, mas a terra continua firme. Assim como no Salmo 104, vai nos dizer aquele que, onde muitos não compreendem que através da água, que é a palavra, foi alicerçado os fundamentos da terra. Houve uma porção de terra seca, a terra está alicerçada sobre o mar e os rios, do qual Deus outorgou todo poder e autoridade, aonde a palavra nos diz mais ainda que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Sabemos que o mundo antigo houve a inundação do dilúvio, mas a terra permanece até nos dias atuais, aonde a terra, a palavra diz, é indestrutível. Passa-se as gerações, assim como poupou a família de ali Noé com mais 7 que creram, mas a terra permanece inabalável. Assim quando a palavra diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, porque ele é o firme fundamento daquilo segundo a fé nós esperamos, e segundo o próprio universo formado, do qual se comprovou a qualidade das obras, juntamente com a fé daquele que formou os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão de um coração herdou tudo do Pai, aquele que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. Aquele que nos ensina que era necessário que ele fosse para o Pai, ele disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o Consolador, o outro advogado. Ele é aquele que convence o homem dos seus pecados. Ele disse do pecado, porque aquele que não crê está sempre no pecado. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Do juízo, porque não vereis mais aqueles que da qual, segundo a sua justiça, segundo a sua justiça, do juízo, porque o príncipe do poder do ar está sendo expulso, aonde ele já venceu. Houve um tempo, segundo a imparcialidade, para que eles governassem a terra, do qual é expulso, e somente aqueles que creem e perseveram é que herdarão a nova terra, um novo céu, do qual ele está preparado para aqueles do qual ele ama, assim como houve um tempo para que aqueles que estavam segundo a iniquidade, a palavra diz que por um tempo venceriam até mesmo seus santos. Agora é o tempo onde aqueles que perseveram, sendo justificados por ele, governem um novo céu e uma nova terra, aonde não ficará um daqueles que seguem segundo a corrupção, segundo as podridões, e a enganar e seduzir o povo. Todos serão expulsos, aonde haverá um remanescente, aonde aqueles que se arrependerem e terem seu nome escrito ainda no livro da vida alcançarão a sua bondade, a sua infinita misericórdia, do qual a palavra diz
que é o fato de não sermos consumidos e se renova até a cada manhã. Por isso, ele é aquele que traz juízo, ele é aquele que está trazendo juízo sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Porque quem convence o ser humano dos seus maus caminhos é o próprio Espírito. Nós somos meramente templos para que ele se manifeste o seu poder e a sua autoridade sobre a terra. Palavras meramente humanas destituídas de sabedoria só fez com que esfriasse o amor, segundo acumular iniquidade sobre iniquidade. Porque ao invés de encher da presença do Espírito de Cristo para que se manifeste a sua vontade sobre a terra, eles foram seduzidos, assim como a palavra diz, tema, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. E ao invés de se multiplicar o amor verdadeiro, se multiplicou foi os ódios, as brigas, as dissensões, por estarem segundo o poder do pecado, segundo a ira, segundo a própria serpente, pois são aqueles que assentaram, querer a ponto de assentar no trono de Moisés, que levantou a serpente no deserto. Mas a palavra diz que, ainda que digam, mas quem creu em nossa pregação e se não houver quem pregue, do qual Jesus disse, até mesmo dessas pedras suscitarei filhos de Abraão, filhos na fé, e não segundo os filhos naturais, aqueles que multiplicaram a apostasia, o esfriamento, aqueles do qual a palavra diz, vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Por não ter a presença do Espírito de Cristo, aquele que convence o homem dos seus pecados, na verdade seduziram os homens e houve o esfriamento do amor. Se multiplicou uma falsa religiosidade, se multiplicou a mentira, a falsidade, os interesses próprios pelas suas ambições, seduzidos, cobiçosos, arrogantes, do qual aqueles que têm o Espírito e seguem na retidão, que não se justificam a si mesmos, os conhece, porque temos o discernimento e discernimos os Espíritos. Por isso, ele é o firme fundamento, ele é aquele que andou sobre as águas, somente aquele que é a própria sustentação da terra, da qual ele criou os céus, a terra, o mar, tudo que há. Ele é o único que pode andar sobre as águas assim como andou e nos concede deste mesmo poder e autoridade. Se seu Espírito está em nós, nós também andamos sobre as águas em espírito e em verdade, não por si mesmo, mas através daquele que andou, e assim o seu poder se manifesta sobre a toda a terra, convencendo o homem dos seus maus caminhos. Aquele que conhece a verdade e é advertido, se ele não se corrigir, a sua alma já está rumo à condenação. Como ele diz, por esta palavra que está proclamada nos últimos tempos, eu não vim condenar, eu vim salvar aqueles que estão segundo o curso e padrão deste mundo, porque se assim perseverarem, estão rumo à condenação. Mas aquele que reconhece e tem um encontro com ele e persevera nascendo novamente pelo purificar e santificar da palavra, que é a água, que é viva e eficaz, que foge de toda doutrina meramente humana, ensinos por cerimoniais, elementos de purificações exteriores impossíveis de os justificar, porque na verdade a purificação e santificação é do interior para fora, como ele já ensinava
aqueles que questionavam por não lavar a mão antes da refeição, ele dizia, aquilo que entra pela boca sai pelo esgoto. Vós não compreendeis o que contamina um homem é o que sai da boca. Porque a purificação e santificação é de dentro para fora, aonde ele dizia, se como podeis falar coisa boa se o vosso interior é um sepulcro caiado, porque não tendo a presença do Espírito de Cristo, segundo a palavra viva e eficaz, não há a purificação e nem tampouco a santificação, e estão segundo a imundícia, aonde a palavra diz, aquele que estiver sujando-se, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Porque não se santifica e purifica nem com purificações exteriores e nem tampouco se não houver a presença do Espírito de Cristo que adverte, segundo a palavra, que santifica e purifica. Além de analisar a palavra que é viva e eficaz, que não é somente através da leitura das Escrituras, mas ouvindo o Espírito, somos santificados e purificados, porque a fé vem pelo ouvir as boas novas. Temos que estar ouvindo o Espírito, não é meramente uma leitura das Escrituras que vai os purificar e santificar, e sim ouvindo o que o Espírito diz àqueles que perseveram, o buscando e sendo santificados e purificados. Ainda que Davi, um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, naquele momento ele deixou de ouvir as advertências do Espírito, porque ele, segundo a concupiscência dos olhos, segundo a lascívia, ele permitiu com que houvesse aquele pecado, ele transgrediu aonde ele diz, pequei, fiz o que é mal diante de ti, me purifica como isopo, não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele confessou ali o seu pecado, a sua culpa, ele deixou de ouvir ali as advertências do Espírito. Por isso, naquele momento, ele ficou à beira do caminho diante do Senhor por não acatar as advertências. Seguir o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus não é somente estar analisando as Escrituras, mas sim, além de analisar, estar o ouvindo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, do qual nós buscamos a intimidade, do qual se tem os dons espirituais aguçados para estar apto a ouvir o seu Espírito, para estar como um templo, morada do seu Espírito, aonde ele nos concede os dons espirituais, operando sempre segundo ele, que é o amor, segundo a verdade, ouvindo e praticando as suas verdades. Por isso é necessário, a palavra diz que é necessário que anuncie outra vez o Evangelho, porque muitos não anunciaram o Evangelho, mas sim as suas próprias vontades e ambições, e acabaram esfriando no amor e acumulando a iniquidade, do qual ele galardoa, onde há um espírito de entorpecimento, para que creiam em suas próprias mentiras e recebam o seu galardão. Assim vos diz o Senhor.